Queridos irmãos, o tema desta noite é renovados. E o texto que o Senhor nos traz para esta mensagem, para este tema, encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os seres. Que seja o Santo Deus, através do Teu Santo Espírito, ministrando ao nosso coração nesta noite. É o que eu te rogo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Paulo ele está falando aos cristãos a respeito da necessidade de continuarem testemunhando a respeito do caminho. As lutas eram grandes, as dificuldades imensas, o desejo de desistir, a vontade e as circunstâncias trazia desânimo para cada um, mas Paulo ele vai na contramão para reanimar, para reafirmar para essas pessoas que valia a pena seguir a Jesus, que valia a pena fazer a vontade de Deus. Ele entende que essa tarefa, ela é um privilégio para aquele que exerce esse direito de ser proclamador da palavra de Deus, de ser um anunciante da vontade do Senhor. Então, irmãos, mesmo com todas as dificuldades que aquelas pessoas viviam naquela época, não haveria motivos para eles ficarem desanimados. Essa é a linha de raciocínio de Paulo. Por mais que houvesse dificuldade, por mais que houvesse problemas, Paulo está exortando eles a permanecerem animados no Senhor, fazendo a vontade de Deus, porque o que Deus já tinha feito na vida deles, o que Deus ainda haveria de fazer na vida deles, teria muito mais valor daquilo que o mundo estava tentando tirar deles. Quando Deus, Ele criou o mundo, Ele formou o mundo, a palavra de Deus lá em Gênesis, ela relata que o mundo estava em trevas. E Deus declarou: haja luz. E assim ocorreu a luz, e aonde estava trevas, deixou de existir as trevas, porque a luz passou a brilhar naquele local. Um dia Deus olhou para o nosso coração e viu que o nosso coração estava em trevas. E Ele declarou para cada um de nós, para você, que haja luz neste coração. Que essa luz não somente ilumine todo este ser, mas que resplandeça a ponto de mostrar para o mundo o quão é benéfico servir ao Senhor. E aí, irmãos, essa ação de Deus trazendo a luz para o nosso coração marca o princípio da nossa caminhada. Tudo começou, tudo teve seu início através da renovação que Cristo trouxe para a nossa vida. Aquele coração que estava em trevas, aquele coração que estava tomado pelo ódio, aquele coração que estava tomado pelo pecado, que estava em trevas, agora tem ali a luz de Cristo, a luz divina do Senhor. E isso, irmãos, ilumina, isso traz esclarecimento, isso mostra aquilo que estava escondido, revelando o que está de errado. E a ação de Deus na nossa vida traz um impacto. E esse impacto não é somente na nossa vida. Paulo, ele fala que hoje nós temos um aroma agradável a Deus. Mas este aroma, irmãos, ele atinge a todas as pessoas com qual nós convivemos. Aqueles que são de Cristo Jesus sentirão esse aroma como algo agradável, como algo desejável de permanecer ali junto. Mas para aqueles que são os perdidos, eles sentirão este cheiro e não se agradarão desse perfume. Eles torcerão o nariz,
Eles não vão querer estar ali constantemente, porque isso traz incômodo para ele. Paulo declara isso lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. Infelizmente, irmãos, as paixões, as coisas desse mundo têm levado muitos crentes, infelizmente muitos crentes, a viverem uma vida sem amor a Deus, viver uma vida sem compromisso com as coisas de Deus, vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecido, como se tudo fosse normal, tudo como era e vivia antes, pode estar fazendo parte da vida dele hoje. O Senhor traz para nós uma renovação. Somos novas criaturas, pessoas transformadas, pessoas que receberam a ação do Santo Espírito sobre a sua vida, e isso traz um impacto. Isso muda a nossa maneira de enxergar a vida, a nossa maneira de ver todas as coisas. E mesmo quando nós estamos passando pelas aflições, quando nós estamos passando pelas dificuldades que trazem desânimo para a nossa vida, a gente permanece firme, porque o Senhor está transformando-nos a cada dia. Mas para aquele que não teve essa transformação, o que vai acontecer é um constante aumento de falta de compromisso com o Senhor e com as coisas do Senhor. Mas o texto em destaque desta noite, há uma frase-chave para vivermos uma vida plena com Deus. A frase é: Deus pode renovar todos os dias. Você acredita nisso? Que Deus pode te renovar a todo dia, a cada momento? E isso é uma bênção para nós. Mas o que é essa renovação? O que é esse renovo de Deus sobre a nossa vida? Esta renovação do Senhor é a transformação daquilo que já está existente, daquilo que é usado e mal usado, em algo novo, em algo melhor, em algo com utilidade. Ou seja, somos mudados para melhor. Ele não joga fora, mas ele pega e transforma. É o que ele fez com Paulo, irmãos. Ele não pegou Paulo e jogou Paulo fora. Paulo não serve mais, mas ele pegou Paulo e renovou aquele homem. Transformou aquele homem que vivia uma fé cega, sem entendimento do que era servir a Deus, num homem compreendendo a palavra de Deus e sendo útil para a sua obra. A renovação, queridos, ela quando é provocada por Deus, ela nos faz enxergar as dificuldades, sim. Vamos passar pelas dificuldades, sim, mas o Senhor sempre vai renovar o nosso ânimo. Nós muitas vezes tropeçamos nessas dificuldades, sentimos dificuldades de avançar, passar por elas, e passamos pelas tristezas, passamos pelas decepções, passamos pelos dissabores da vida, mas por um breve tempo nós somos afetados por elas. Por um breve período nós ficamos entristecidos por elas, porque chega um momento que o Senhor restaura o nosso ânimo, chega um momento que o Senhor atua sobre as nossas vidas, revigorando nossa força, o nosso ânimo, o nosso desejo de caminhar com Deus, de permanecer ao lado do Senhor. E é isso que é a renovação de Cristo sobre a nossa vida a cada dia, porque a cada dia nós enfrentamos problemas, a cada dia o inimigo se levanta para nos fazer desistir, para nos desanimar. E para que isto ocorra na nossa vida, é necessário viver uma vida de plena confiança em Deus, de entrega realmente ao Senhor. Não uma vida que dizemos, declaramos que a nossa vida pertence a Deus, mas viver isso na prática, dar total controle e liberdade para Deus atuar nas nossas vidas. Tudo aquilo que Ele considerar ser necessário fazer, a gente concordar, a gente
atender a ação do Senhor e aquilo que nós falamos em oração seja feita a sua vontade, que de fato a gente permita Deus fazer a vontade dele na nossa vida. Mas infelizmente é exatamente neste ponto que o problema de muitos ocorre: a confiança. Confiar em Deus. Muitos dizem que confiam, mas na verdade só acreditam em Deus. Qual é a diferença? E por isso eu pedi para colocar esta imagem ali. Eu fui pesquisar, porque quando eu vi essa história eu pensei assim, não é verdade, né? Mas de fato é. Eu vou falar somente o primeiro nome, porque na ilustração que eu encontrei não falava o nome, mas o nome existe, Charles. O sobrenome eu não sei se é Blondin, não sei, mas ele é um francês, Charles Jean, e ele fazia sempre coisas maravilhosas. Ele era equilibrista, e ele uma vez ele esticou um cabo de aço na cataratas de Niágara, entre Canadá e Estados Unidos, e ele fez a travessia das cataratas em cima desse cabo de aço. E ele foi para um lado, chegou lá e voltou. E as pessoas aplaudiam ele por aquilo que ele conseguiu fazer, né? Atravessar sobre aquele cabo de aço. E conta-se uma história, e aí eu não consegui verificar se é verdade, mas a ilustração é o que vai valer, que ele chegou a uma senhora e ele perguntou: senhora, a senhora acredita que eu consigo atravessar novamente? E a senhora falou: sim, eu acredito. A senhora acredita que eu consigo atravessar com um carrinho de mão? E a senhora falou: sim, eu acredito. A senhora acredita que eu consigo passar com um carrinho de mão e carregando alguém nesse carrinho de mão? A senhora: sim, você consegue, eu acredito. Então a senhora me daria o prazer de entrar no carrinho de mão e eu atravessar com a senhora? Está maluco, nem pensar. Qual a moral da história, irmãos? Ela acreditava, mas não confiava, o que é muito da nossa história. A gente acredita que Deus pode todas as coisas, mas quando entra no momento da confiança, a gente falha. A gente diz que acredita em Deus, mas não confia na verdade. Nós queremos viver na igreja, mas não permitimos que Ele transforme-nos na sua santa e bendita igreja. E não permitimos, irmãos, porque nós queremos dar para o Senhor aquilo que nos interessa. Quando o Senhor coloca-nos de fato numa situação em que é necessário mostrarmos que confiamos nele, nós fechamos o nosso coração, não permitimos com que Ele trabalhe. Muitos querem ser renovados, irmãos, e eu louvo a Deus por isso, mas me entristeço, porque muitos não conseguem essa renovação e vivem prisioneiros dos seus traumas, dos seus vícios, vivem sem esperança e vivem desta forma, irmãos, derrotadas pelo Satanás, derrotadas pelo inimigo que sempre fica acusando, sempre trazendo coisas negativas para a sua vida. E isso ocorre porque elas acreditam em Deus, mas não confiam no processo que Deus precisa fazer na vida delas. E este processo, ele é profundo. Este processo é Deus nos pedindo para que a gente entre no carrinho e a gente aceite atravessar por ele, por aquilo que nós não queremos. É aquele momento de demonstrarmos a confiança no Senhor. Então, quem deseja viver algo novo na sua vida, tem que ter a atitude de confiar em Deus, tem que ter a atitude de aceitar aquilo que Deus propõe para a sua vida, independente se é do seu agrado ou não.
independente se você entende ou não, mas você precisa confiar. Aquele que permanece firme no seu relacionamento com Deus, ele conhece mais seu Deus, ele sabe das capacidades do seu Deus, ele sabe que apesar de tudo que está acontecendo de ruim, ele tem o amor de Deus, ele sente isso. E por isso, quando o Senhor convida, entra nesse carrinho, ele aceita. Eu não sei aonde vai dar, Deus, eu não sei como vai terminar, Deus, mas eu aceito, porque vem da tua parte. É Deus trabalhando em todas as áreas da nossa vida, é Deus transformando áreas da nossa vida que muitas vezes a gente não quer tocar, a gente não quer mexer, porque nos incomoda, porque pode nos levar a um confronto com as outras pessoas, e aí a gente vive uma vida que não está na plenitude da comunhão com Deus. E se não estamos na plenitude de comunhão com Deus, irmãos, estamos perdendo muita coisa. O Senhor quer trabalhar na nossa vida para que sejamos semelhantes a Ele. E isso é difícil, irmãos. Somente o Senhor trabalhando em todas as áreas da nossa vida, somente o Senhor atuando em todas as áreas da nossa vida. É o que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, 10. Precisamos ser semelhante a Ele, a Cristo, mas só através dele teremos condições para isso. E se vistam com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Conhecer Deus completamente, não parte, não aquilo que te interessa, mas conhecer o Senhor com uma forma completa. Então a renovação proposta por Deus irá nos fazer conhecer mais de Deus, conhecer mais da sua vontade, e assim nós não teremos receio daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Ele vai revelar para nós o que há de mal na nossa vida, o que há de mal no nosso comportamento, o que há de mal nos nossos pensamentos, e a gente vai aceitar aquilo que Deus propõe, sem perguntar o porquê, sem perguntar quando, nem como. A renovação, irmãos, é a atuação de Deus, nos livrando de tudo aquilo que há de mal em nós, fazendo de fato uma nova criatura, com boas escolhas, fazendo aquilo que é a vontade de Deus, nos livrando de certos problemas. E Deus, irmãos, Deus olha para os nossos pedidos, os pedidos que nós fazemos. Atue na minha vida, Deus, para que eu perca o medo, atue na minha vida para que eu seja diferente nesse relacionamento, atue na minha vida para que eu saiba administrar o dinheiro, para que eu tenha condições de uma vida boa, uma vida melhor. E Deus vai concordar: olha, você precisa disso. Qual o teu pedido? Qual a tua necessidade? Deus, eu quero me livrar disso. Deus, eu quero ser dessa forma. E Deus vai falar: eu concordo com você, mas o trabalho que eu vou fazer na tua vida, ele não é só o exterior, ele é de dentro para fora. O teu problema eu vou resolver, mas ele começa eu resolvendo o teu problema interno, o problema do teu coração. E isso é importante, irmãos, porque todos os pecados que cometemos têm esse caminho trilhado. Ele começa numa ação exterior que nos faz pensar sobre aquilo, desejar sobre aquilo. Olhamos, sentimos desejos, sentimos paixão pelo pecado, queremos fazer aquilo que é mal. E isso toma conta da nossa mente, e toma conta de tal forma que nos deixa com um desejo muitas vezes incontrolável de consumar aquele ato. E eu não estou falando somente de coisas boas, não, irmãos. É aquele momento de ira, aquele momento de raiva, aquele momento de revolta, que você quer externar os teus sentimentos. E aonde começou, irmão? Veio de fora, entrou no teu coração, trabalhou na sua mente, agora você quer externar isso.
para sermos renovados dia a dia, precisamos ir até Deus e diante dele fazer um inventário, irmãos. Colocar diante de Deus tudo aquilo que nós somos. Orarmos ao Senhor: Senhor, que o Teu Santo Espírito sonde o meu coração e mostre o que há de mal em mim. Qual as trevas que existem em mim? O que é inventário, irmãos? O inventário é eu pegar, fazer uma checagem daquilo que eu tenho. Eu vou até Deus e peço: Senhor, sonda o meu coração, revele o que há de mal em mim. Eu estou checando aquilo que está de errado na minha vida. Agora eu vou pegar aquilo que é a minha realidade, aquilo que eu tenho em posse na minha vida, e vou confrontar com o ideal de Deus, com aquilo que Deus tem como meta para a minha vida. E agora eu vou ver a diferença, o que está faltando, o que eu preciso acrescentar, o que está demais e o que eu preciso retirar. E precisamos fazer isso de uma forma constante, irmãos. E após isso, apresentar o relatório a Deus. E como diz o salmista no Salmo 51, versículo 10, declarar ao Senhor: crie em mim, ó Deus, um coração puro, e dai-me agora uma vontade nova e firme, para que eu seja exatamente aquilo que o Senhor quer. É claro que ninguém deve se enganar achando que viverá uma vida livre de dificuldades por viver próximo a Deus. A própria palavra de Deus nos revela que passaremos sim pelas dificuldades, mas como diz o apóstolo Pedro, irmãos, que essas dificuldades não sejam porque somos pecadores. Ele declara lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 15 e 16: se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros, fofoqueiro. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Sofremos por causa da nossa justiça e não por causa da nossa injustiça. Porque se sofremos por causa da nossa injustiça, irmãos, estamos envergonhando o nome do Senhor. Se sofremos pelo mal que nós cometemos, o que está acontecendo não é a punição de Deus, mas é o pecado cobrando o seu preço. É aquele que se embriaga dia após dia e de repente encontra uma cirrose. É o pecado que se manifesta sobre a sua própria vida, cobrando o seu preço. É aquela pessoa que vive roubando e de repente encontrou-se com um policial e levou um tiro. É o pecado cobrando o seu preço. Então, queridos, se devemos viver uma vida nova e sofrermos por esta vida, seremos felizes, porque o Senhor há de trazer a justiça, mas que não venhamos sofrer pelos nossos pecados. Isso significa que provavelmente receberemos injustiça da parte dos homens, mas no tempo determinado virá como a luz da manhã a justiça de Deus, e nós seremos verdadeiramente felizes. As lutas e o tempo sempre virão, irmãos, e o tempo cobra um preço muito alto. A gente vai se desgastando e com uma rapidez muito grande. Isso nos faz com que muitas vezes a gente fique entristecido, mas aquilo que é aparente voltará a ser aquilo que foi no princípio de todas as coisas, porque nós voltaremos ao pó. Mas um dia o Senhor retornará, e aquilo, irmãos, que nós não vivíamos há muito tempo, nós viveremos na plenitude com o Senhor, livre de todos os problemas, de todas as dores, de todas as dificuldades. Tudo será plenamente perfeito, mas isso acontecerá para aqueles que foram renovados e permitiram o renovo de Deus na sua vida. Mas enquanto este dia não chega,
Este mesmo poder atuará sobre as nossas vidas, mas não nos fazendo ter o vigor de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos atrás, mas renovando o nosso espírito a cada momento, nos dando vigor espiritual a cada luta, a cada dificuldade. É o Senhor, através do seu Santo Espírito, nos renovando. A gente fica entristecido com aquilo que a gente viu, a gente fica entristecido com aquela dificuldade, mas logo em seguida vem o Espírito Santo de Deus, nos abraça e nos fala: eu estou contigo, eu sou com você, eu te fortaleço, eu te dou condições para seguir em frente. Isto é Deus fazendo que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estejam produzindo para nós uma glória eterna. Deus tem um propósito para cada um de vocês que aqui estão. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para a vida daqueles que estarão escutando esta mensagem. Talvez você já tenha descoberto qual seja este propósito de Deus para a tua vida, e louvado seja o Senhor por isso, que te deu essa oportunidade de já enxergar aquilo que Deus tem como propósito para você. Mas é certo que também existem pessoas que ainda não entenderam qual o propósito de Deus para a vida deles, e elas estão buscando atender os seus próprios propósitos. E isso é triste, irmãos, porque o Senhor está convidando para entrar neste carrinho e ir para o outro lado. Viver um momento de dificuldade, sim, de susto, sim, mas experimentar o melhor de Deus. Aquele que confia em Deus entende que o seu propósito de vida é viver para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Quem assim vive é renovado dia após dia. Vai se desgastando pelas lutas, pelas dificuldades, mas espiritualmente vai renovando, sentindo o desejo e a alegria de servir ao Senhor, de fazer a vontade de Deus. A cada batalha, independentemente do resultado, essas pessoas sentem o poder de Deus e vão se renovando, e vão sentindo cada dia mais o desejo de seguir adiante, de seguir firme no caminho do Senhor, e vão sendo utilizados para o reino de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe com que este mundo te cegue para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não deixe que este mundo te cegue para os propósitos que Deus tem estabelecido para a tua vida. Permita com que Deus te renove. Permita com que Deus mude aquilo que precisa ser mudado. Que essas pessoas, que cada um de nós, que nós sejamos pessoas renascidas, pessoas transformadas pelo Senhor, renovadas pelo Senhor. Deus tem muito a acrescentar na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus tem muito a dar para você, muito mais daquilo que você tem pedido, muito mais daquilo que você tem enxergado como necessidade para a sua vida, mas para que você viva tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ti, é necessário confiar nos planos dele e permitir com que ele leve você para onde ele quiser e mude aquilo que for necessário mudar. Para terminar, eu quero deixar uma palavra de Deus para você em Jeremias 29:11. E o Ministério de Louvor está com oportunidade. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de prosperidade e não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Esses são os planos de Deus para a tua vida.
amantíssimo Deus, o que escutamos nesta noite é que o Senhor tem algo maravilhoso e poderoso a fazer sobre as nossas vidas. E nesta noite, Deus, nós declaramos o entendimento do Teu chamado e nos colocamos à disposição do Senhor. E declaramos a Deus que permitimos com que o Senhor faça a mudança necessária na nossa vida. Mude aquilo que precisa ser mudado e que muitas vezes nos falta coragem, força, nos falta, Deus, entendimento que aquilo que faz parte da nossa vida, de toda uma vida, ainda nos faz mal. Então, Deus, que o Senhor, a começar por mim, esteja renovando as nossas vidas, Deus, fazendo-nos nova criatura, que de fato, aonde existiu trevas, possa haver somente luz, que a nossa vida esteja sob o controle do Teu Santo Espírito, ó Deus, e que nós sejamos fiéis testemunhas do Senhor, aonde estivermos. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, fortaleça o nosso caminhar, para que possamos, Deus, caminhar exaltando o Teu santo e excelso nome, e de glória em glória, ó Deus, de vitória em vitória, estarmos, ó Deus, testemunhando que Tu és Senhor da nossa vida. Leve Teu povo para os seus lares debaixo da Tua paz. Dê a todos uma semana de bênção, livramentos e vitórias, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Vinhedo, seja com os Teus servos que compõem esta igreja, e seja com todos os Teus filhos espalhados por toda a face da terra. É o que eu te rogo, Deus, e eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, uma semana de paz e vitória. O Oração Silenciosa está encerrada.